pessoal, estamos em mais um episódio do Pod na Paula. E hoje eu tô com um convidado muito especial, meu amigo de longas datas, que uns 13 anos, eu acho. Porque foi antes, né? Foi antes da nossa amizade. Músico, muito bem casado, entendeu? O cara tem uma agenda nervosa. Estou aqui com o Kelvin Sartori. Olá! Estou muito feliz pelo convite, obrigado. Acho que a gente vai compartilhar muita coisa legal. Muita coisa legal. Eu posso falar? Pode. Eu tenho bastante coisa. Indireto e diretamente, pode ser. Então, né? Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, o Kelvin, pra quem não sabe, eu falei, né? Ele é músico. E o Kelvin tem uma longa estrada aí de música e tal. Então, eu preparei umas perguntas pra gente conversar. De forma bem leve e tranquila. Vamos falar sobre propósito também nessa conversa, sobre essência e tudo mais. Então, eu vou pra primeira pergunta, tá, Kelvin? Vamos lá. Qual é a lembrança mais antiga que tu tem envolvendo a música? Então, é difícil, porque a minha trajetória toda, a minha vida, né, foi criado em berço cristão, envolvido com a música de famílias, né, família de músicos, dos dois lados. Então, a música é algo que faz parte da minha vida desde pequenininho. Mas a história que eu relembro até hoje, comento com os meus alunos, é a história, né, lá nos 5, 6 anos, que eu pegava o violão do meu pai, carregava pra cima e pra baixo, quebrando ele. O violão maior que tu. O violão maior que eu. E lá ele, um dia de semana, assim, eu pedi pra ele me ensinar. E ele quer mas não dá. Os teus dedos nem alcançam ainda nas cordas. E ele disse, tá, mas eu vou te ensinar 2, 3 notinhas aqui fáceis. E daí tu vai treinando isso durante a semana. E quando eu ver que tem possibilidade de eu te ensinar outras notas, eu vou te ensinar outras notas. Aí eu disse, não, tudo bem, me ensina essas notas sim. Tá, tu tinha 6 anos. 5 para 6 anos. Mais ou menos nessa média. Aí ele, eu lembro que foi um dia da semana, meio-dia, assim. Ele ia sair pra trabalhar e ele me ensinou ali. Ai, que delícia. Era um dia de semana, meio-dia, mais ou menos, o intervalo dele. E antes de ele sair pra trabalhar, ele me ensinou ali essas 2, 3 latinhas, né? Aí eu passei a tarde em cima daquele violão, carregando ele pra cima e pra baixo, né? Quebrando o violão. E quando ele chegou do serviço, eu já tava dominando aquelas notas, né? Tava fazendo notas até que ele não tinha ensinado. Então, como eu vi, né, a mãe sempre cantando durante a gestação, né? Cantando, ouvindo música, gira peluca, né? Eu acho que Deus dá uma pitadinha a mais, assim, relacionada à música, né? A gente tem esse contato um pouco mais. Eu sempre digo pra mãe dos meus alunos, né? Sempre proporciona esse contato direto com a música, intervalos, tira um pouco as telas e proporciona mais esses instrumentos, que isso faz aquele desejo, né? A criança fica um pouco mais de desejo e facilidade. Porque depois de uma idade para aprender se torna mais difícil, porque tem muitas expressões. E nessa idade foi a melhor fase, assim, que eu consegui absorver muita coisa. Eu sempre costumo dizer que na época não tinha o conteúdo que tem hoje na internet. E graças a Deus, Deus me deu eu digo que foi de Deus mesmo, Deus que derramou essa unção do conhecimento sobre a música, porque na época não tinha condições de pagar um professor. Deixa eu lá. Teve uma época que quando eu e o Kelvin a gente se conheceu, né? Foi no festival lá do Sombrio, que daí o Kelvin cantava com o primo dele e tal, e daí tinha uma trajetória. E eu achava, assim, olhava pro Kelvin, eu achava que ele tinha uns 16 anos. Porque ele fazia uma segunda voz, era muito grave, entendeu? E eu ficava assim, meu Deus do céu, não, esse menino aí deve ter a minha idade, né? Porque eu tinha acho que 15, 16, já nem lembro mais. Fui descobrir. Eu herdei da mãe isso. Ela sempre foi aquela voz grave, assim, de segunda voz. Nunca aquela voz primeira, assim, soprano lá. Não, sempre a segundinha dela, muito bem feita, né? A tua mãe é top também. Então eu trouxe isso, essa característica da segunda voz e me acomodei. Primeira voz, deixa um pouquinho de lado. Deixa pra lá, né? O que eu mais gosto é aquela parte de divisão vocal. E isso me prende muito mais. Eu lembro que
Recém eu tinha casado, né? Daí a gente fazia de vez em quando com a Denise. Nós ia lá pro teu quarto da música, da bagunça, assim. Eu tinha um Nossa. quarto só pra música. Daí, vamos cantar tua música. Eu entendi que eu tô aquela. Tem mais que as flores, lembra? Nossa, aquela música toda fica na minha cabeça que é algum. Era um momento né, de nós passar tempo ali, Aham. era música. Sim. Eu vivia o dia inteiro na música e chegava a gente lá em casa, é música. Não é outra coisa, é Não era música. outra coisa, era tudo música. Tipo, eu trabalhei com a mãe do Kelvin por 1 ano e, escutava música, o Kelvin tava em casa. Não tinha música, o Kelvin não tava. Era tipo nesse rolê aí mesmo. Quem te viu primeiro? Quem foi a pessoa que percebeu teu dom antes mesmo de tu entender? Isso é fácil responder. Durante a gestação, a mãe já fez várias provas com Deus, né? Orações e pedidos e entregas, né? Mesmo na gestação, ó, Kelvin vai ser para ser usado mesmo na tua obra, no teu propósito, enfim. E a partir do momento que eu nasci, então hoje eu entendo isso, que antes mesmo de eu nascer, primeiramente Deus, né? Deus já Sim, sabia de todas as coisas, mas eu acho que da minha família mesmo, os meus pais foram os primeiros, principalmente a mãe, assim, porque mãe é mãe, né? E então ela já veio desde lá da gestação, já sabia isso, já sabia que isso seria um propósito, o meu propósito principal e que, né, entregou nas mãos de Deus para que aquilo fosse realmente de fato o propósito e Então, antes de Deus seria a tua mãe. depois de Deus seria. Depois da tua mãe, antes de Deus. Errei a colocação. Depois de Deus seria a mãe. A mãe foi a pessoa que me viu antes mesmo de eu nascer ali, né? Tá, e em que momento tu pensou assim, nossa, eu fui criado pra isso aqui mesmo? Tu acha que foi acontecendo ou foi um negócio assim, explodiu pra cabeça? Foi algo que foi acontecendo e eu vou te dizer que foi algo muito recente. Muito, Recente? muito recente. Eu tenho. Tu tem quantos anos? Tá. 26. Aquela. É. Já nem sei, eu sei que eu não tenho 30. Peraí, deixa eu perguntar pra Ana aqui. É capaz dela calcular os dedos, né? Então, assim, onde é que a gente tá? A gente tava na parte de que momento que Que eu pensou. descobri isso, tá. Durante a minha vida, trabalhei com outras coisas, Deus sempre apontando né, o lugar. Eu quero te usar naquilo que eu te entreguei. Música, né? Seria música. Mas eu vejo que, hoje eu entendo que isso é um problema nos músicos que têm a vocação para isso, que são realmente, fazem parte do propósito. Sim. Acho que é algo que Deus permite realmente para tu decidir isso e tu entender que realmente é aquilo. Sim. E ele te dá o tempo também, né? Exatamente. Percebo muitas pessoas que não têm o dom para aquilo e parece que tem a convicção de que mas a gente. Mas não é leque, então flui, né? Exatamente. É um negócio meio forçado. E as pessoas que normalmente têm muita capacidade, que têm o talento mesmo, né? São aquelas pessoas mais retraídas que. Correm. Exatamente. Eu não nasci para isso. Eu não. Então, eu sempre tive isso dentro de mim. Eu botava um vídeo lá para gravar, botava um celular para gravar lá né? Eu começava a gravar, gravava 1, 2, 3, Mas não ficava bom. Parece que não ficava bom, e daí eu começava a pensar, mas tem tantas pessoas que fazem vídeos muito melhores que esse que eu tô fazendo, aqui que eu vou postar isso. Não, as pessoas vão lá ver os outros vídeos. Não tem o porquê eu ficar gravando isso. Então, durante a minha vida toda, eu trabalhei com outras coisas, e Deus foi permitindo certas situações, até que, há 2 anos atrás, eu saí do serviço que eu estava, que não tinha nada a ver com o propósito, e Deus sempre apontando, eu quero que tu trabalhe com isso, eu quero que tu faça isso, que isso é o teu propósito. E eu, naquela dúvida, né? Pessoas que estavam ao redor pensando na realidade, Kelvin, mas isso não dá dinheiro, música em Araranguá, para músicos cristãos, não dá certo. Aí o público também não ajuda. Não ajuda. Então, assim, eu criei isso dentro da minha cabeça, as pessoas na situação real mesmo, não dava. Não dava de eu arriscar isso. Mas eu sabia a voz que eu estava escutando, que era a voz do Espírito Santo. E meu pai, minha mãe, meu sogro... Meu pai e tua mãe sempre te apoiaram. Sempre apoiaram, mas sempre com aquela dúvida. Mas, Kelvin, será que é o momento? Tu tá casado, tu tem uma família. Será que é o momento de tu arriscar Chegou a responsabilidade de homem da casa. E agora, será que é o momento de tu arriscar isso? Porque isso não vai dar dinheiro. Trabalhar por conta, não. Vai trabalhar fechado, né? Que tenha a segurança do chegar o dia, né? O dia do pagamento aí.
E eu sabia a voz que eu estava ouvindo. Então, eu assim, não. Eu prefiro ouvir a voz do Espírito Santo agora Uhum. do que adiar isso e lá na frente eu me cobrar ou o próprio Espírito Santo largar. Nossa, Uhum. por que que não seguiu, né, o propósito? Aham. Então, assim, eu, não, vou ouvir a voz do Espírito Santo. E foi onde eu resolvi obedecer. Uhum. Já faz 2 anos já. Foi da primeira palavra que Deus mandou faz 2 anos. Aham. Que eu entendi isso realmente faz alguns meses. Aquela demorou um pouquinho. Assim. Então, foi um tempo que eu tentava, mas eu ainda não estava certo daquilo. Sabe? Eu tentava Temeroso. ainda. Comecei com a escola, fui lá 5, 10 alunos, ia para 15, caía para 5. E eu chegou um ponto que eu tava na minha crise de identidade. Que Uhum. Deus falava o que eu era, mas eu ficava, será que é isso mesmo? Eu sabia que era o Espírito Santo falando comigo, mas eu não tinha certeza. Aquela fé de Tomé. Aquela. Ai, Jesus. Acho que deu. Será? Então, foi um momento assim que eu vivi a crise de identidade mesmo. Aham. Hoje eu passo isso como um testemunho durante as aulas, né, para os meus alunos, porque Isso fortalece, é bom que fortalece, né? exatamente. Ai, que legal. E essa foi a minha situação, foi a minha experiência. Mas tem tanta gente vivendo a mesma situação em outras situações, né? Outras. A mesma colocação, passando pelo mesmo processo, mas em outras áreas da vida, Uhum. né? Eu fui relacionado ao trabalho, relacionado à música. Deus falou que era para ser, eu tinha dúvidas. Então, durante essa crise de identidade, não acontecia, não fluía. Uhum. Por mais que Deus tinha falado, mas não acontecia, porque eu precisava declarar aquilo. Sim. E teve um momento que eu tava ali, mas eu cheguei pra dentro da escola e eu assim, eu não aceito viver de migalhas. Se tu Tipo assim. apontou, eu assim, se tu apontou o caminho, eu quero que seja no mínimo uma vida estável, né? Que eu não Uhum. precise me preocupar com as coisas, que eu consiga fazer as minhas coisas, minhas vontades. Eu tenho uma família. Então Uhum. eu preciso, no mínimo, viver tranquilo sem ter aquele pensamento de, ai, agora? Agora, Aham. né? Ou Ver vendo sufoco, né? exatamente. Aham. Quando eu entrei, né, na escola e fiz essa oração, eu declarei assim, ó, ok, sem Deus ter falado comigo ainda, eu assim, ó, ok, eu aceito. A partir de hoje eu sou professor, eu entendo que a música faz parte da minha vida, que é o Uhum. propósito, e eu vou seguir isso. Então tá, eu vou tentar. Mas se não der, também tchau. Uhum. Né? A fronteira pra Aham. ser, né? Se é pra ser, vai ser, então. E naquele mesmo mês, Deus fez as coisas assim extraordinárias. Né? Aham. Foi um momento de crise, que eu tava com crise de identidade, tem muita gente vivendo isso. Tem. Eu vejo os meus alunos que chegam lá, assim, Kelvin, não sei o que eu faço e tal. É E porque tem dúvida, quando tu tem dúvida já era, entendeu? O Espírito Santo vai agir na exatamente. dúvida, Deus vai agir na dúvida. Por mais que ele falou, ele apontou o caminho, Aham. mas se a gente tem aquela dúvida, por que que eu vou fazer? Calma, primeiro você tem que ter fé e acredita em Sim. mim. Pra Bota o depois pé que fazer. Deus coloca o chão. Exatamente. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. Aham. Ai, Então, você deve louvar. eu ouvi de conhecidos e adotei para mim. Então, assim, depois que eu declarei isso, Deus fez e continua fazendo até hoje. E eu não preciso me preocupar, assim. Deus tem feito as necessidades. A Eveline, da igreja, que comenta muito isso, né? É a necessidade suprir. O que eu preciso, Sim. realmente, Deus vem e faz. Sim. O que eu preciso? As coisas além, Deus vai permitindo aos poucos. Aham. Até porque pro nosso coração não ficar muito Exatamente. ciente. Exatamente. Mas graças a Deus, assim, foi esse ponto que eu entendi que isso realmente era. Tá, Era eu assim. estou. Mas até aí não. E faz pouco Uhum. tempo, faz aí acho que uns 8, 9 meses. Não faz um ano. Tá, mas a escola já tem Em janeiro, fechou um ano. 1 ano e 7, 1 ano e 6. Por aí. Né? Um pouquinho. A música sempre foi leve pra ti? Ou já foi uma fuga, um peso, ou até uma cobrança? Então, a música, ela sempre foi leve. Uhum. Demais, demais, demais. Pra te aprender e pra passar pra frente daí. Isso, sempre foi muito leve quanto a esse Uhum. quesito. Agora, a partir do momento que eu casei, não é relacionado a Ana, Uhum. mas relacionado a como as pessoas me vejam dentro da igreja. E isso se tornou um peso. Por quê? Não relacionado à música, ao ministério, nada. Mas eu percebi que foram um peso porque as pessoas começavam a me olhar pelo resultado.
E não o Kelvin casado com a Ana, que tem uma família, Uhum. sabe? Então, isso se tornou um pouco pesado, mas por falta de posicionamento meu também. Porque Tá. antes eu não Mas tu diz entendia na isso. questão de, tipo assim, de não ter. Como se tu não tivesse. Ai, como é que. Tipo, peso por ser músico, é isso? Não, Ou as não? pessoas me procuravam somente por isso. Pelo meu Tá. resultado. Elas, vamos convidar o O Kelvin. Mas não Kelvin, pelo convidar. CPF, tipo assim, Isso, tá. não, Aham. não. Vamos convidar o Kevin. Não, ele vai tocar teclado, ele já vem, já supre uma necessidade. Aham. Então, isso se tornou um peso, porque Uhum. eu fazia e eu não, antes eu não sabia dizer um não. Então, partiu pra música, bora, Ah, e né? daí, e também tem a questão de que agora tu cobra pra fazer essas coisas também, né? Hoje. Passou a ser o meu trabalho Sim. e eu tento evitar ao máximo aquilo que eu vejo que tá fora do propósito. Porque nem tudo que tá dentro da igreja é propósito, Uhum. né? Então, eu oro, peço direção para Deus e eu sempre peço para trazer paz, isso é a maior resposta, né? Uhum. Então, as coisas que eu faço hoje relacionadas, que vamos tocar lá. Mas será que Uhum. pode ser que eu estou, né? Ok, eu vou ministrar naquela igreja, amém, vamos. Uhum. Agora, é só suprir uma necessidade que às vezes a gente vê que é para tocar uma igreja, mas a mentalidade da pessoa é só para tampar um buraco que está faltando, Sim. sabe? Aham. Daí a gente já vê a conduta de quem está convidando. Não consegue fazer somente com violão e voz. Tem que sempre fazer com uma banda toda. Uhum. Então a gente já vê que, opa, a mentalidade já. É uma questão de reputação, É né? exatamente, Aham. de fazer completamente perfeita. Sim. E o nosso propósito não é esse, né? É Que seja no mínimo, que seja no pouco, mas que seja com a excelência, presença de Deus. mas assim, naquilo que esteja ao nosso alcance, não que a gente tenha que mover. Celso quer? É, cara, é o que, óbvio, a gente tem que fazer com excelência, a gente tem que sempre procurar o melhor, mas aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Uhum. Não somente com essa visão de, precisa ser perfeito, porque eu tenho que chamar a gente de fora ou algo assim. Não. Uhum. É, se a gente tem uma igreja, vamos supor, a gente tem uma igreja, tá? Eu e você, Uhum. vamos fazer o melhor. Quanto Conforme vai a gente vir, tem. exatamente, Aham. vai vindo pessoas, a gente vai agregando, vai somando. Agora, a gente tem isso, tá? Eu e tu cantando ali. Eu vou começar a chamar gente de fora para estar somando, eu acabo criando uma frustração futura. Uhum. Porque eu vou estar chamando gente de fora, a minha Como se o que mente. tivesse aqui não é suficiente, né? Exatamente. E Aham. daí a minha mente vai ficar presa naquilo e quando eu perceber, eu vou cair num Uhum. buraco. Porque daí, poxa, eu tenho todo mundo. Mas vai chegar um momento que todo mundo vai dizer não, porque tem outros compromissos e o foco não é o mesmo. Sim, E eu vou viver sozinho com o violão e aquilo já não supre mais. sim. E daí eu percebo que eu tô preso mais à qualidade musical do que realmente ao propósito. Uhum. Sim. Gente, o Deus. Tá. Quem é o Kelvin por trás do cantor, músico e professor? Tem tempo, Tem tem tempo. para essas perguntas, porque assim, ó, eu tô me estendendo um pouco. Acho que nós vamos estar 5 horas. Não, tá indo super bem. Vamos deixar voar. Tá, quem é o Kelvin? Sou casado, né? Tenho minha família. Eu acho que fora da música, por mais que a música seja aí 80% da minha vida hoje, Uhum. né? Porque, Kelvin, mas tu dá aula, né? Teu trabalho é esse. Mais os finais de semana eu tenho uma banda, eu faço parte do mapa. Uhum. E a gente tem as nossas agendas, então acaba que finais de semana e durante a semana se torna o meu tempo é música. Uhum. Óbvio que eu tenho tempo com a minha família, eu tiro esse tempo, é essencial, Sim. é primordial, né? Hoje, inclusive, Prioridade. segunda, eu digo que é hoje ele conseguiu aqui um tempinho pra mim, né? Não, mas assim, o Kelvin fora disso, né? Eu tenho uma família, eu prezo por isso. Inclusive, foi exatamente por isso que começou a se tornar um ponto de peso ali, a música, né? Porque quando Porque tu era solteira, era só tu e a só música, música, né? exatamente. A Uhum. partir do momento que as pessoas começavam a me olhar, mas deixavam de lado a minha família, Uhum. eu comecei a ver que, pô, não é trabalho, Sim. propósito, mas peraí, propósito sem minha família? Tem mistério, né? Exatamente. Não, eu acho que isso é só o famoso tapa-buraco, né? Então, a partir do momento que é aquilo que eu sempre digo, prioridade é minha família, né? Quando eu fui escolher uma igreja para frequentar, eu pedi para Deus uma igreja que, Jesus, que seja uma igreja que não me olhe como que é o músico, que seja uma igreja que
Pra esse relacionamento. Exatamente. Perceba que eu e a minha esposa, a gente tem uma família, que isso seja prioridade. E que a música seja só um reflexo do meu ministério, que eu vou ter que exercer o meu ministério. Mas que isso seja prioridade, minha família seja prioridade, né? Sim. Então, esse ponto, voltando lá atrás, né? Uhum. Foi que conquistou o peso, e o Kelvin fora da música é o Kelvin família, né? O Kelvin que eu não faço muitas coisas, assim. Na segunda-feira eu jogo bola, hein? Tudo é música na vida da Inês, música e Ana. Na minha folga, normalmente eu gravo vídeos com a Ana, tocando. Exatamente. Então, assim, é baseado na música. É isso. Mas o Kelvin, ele é um bom amigo, ele é um amigo que mantém as amizades. Por exemplo, somos amigos há 13, eu acho, 13, 12 anos aí que a gente é amigo. E é uma amizade, tipo assim, a gente conversa basicamente tudo sobre o quê? Música. Mas a gente, depois que a Ana entrou, na verdade, antes, digamos assim, era nós e o Kelvin, né? Eu e o Jéssica e o Kelvin. Aí, tipo, vamos sair pra comer, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre música, vamos resolver negócio de orquestra, vamos fazer não sei o quê. Música. Todo um rolê de música, sempre foi de música. Mas com a Ana, assim, o negócio se tornou mais família, né? Se transformou mais em, tipo assim, vamos focar, vamos falar sobre futuro, sobre ideias, sobre o que fazer. Tipo, quando eu falei do podcast, também conversei com o Kelvin, por quê? Porque ele é músico, ele entende microfone. Então, tipo, inclusive os microfones foram comprados na Bless, tá? Os microfones são da Bless. E hoje se tornou muito mais família, a gente conversa sobre várias coisas. E eu sinto que, de um tempo pra cá, a vida espiritual se tornou uma pauta muito importante das nossas conversas. Prioridade, né? A gente tem Passamos a priorizar. buscado isso, e aquilo que tu entende, aquilo que eu entendo, a gente soma para que a gente consiga caminhar mais longe, né? Isso. E que a gente vinha se lapidando, né? É o Sim. ferro que é ferro, né? Então, a gente vem com os nossos erros do dia a dia, a gente vem agregando isso, conversando e lapidando para que a gente consiga ter um... É porque sozinho ninguém cresce, né, gente? Exatamente. Sozinho ninguém cresce, a gente precisa. Por que a palavra a palavra ela pode, né, ser colocada em prática nesses relacionamentos, nos nossos relacionamentos. Dia vamos nos frustrar com os amigos, dia a gente vai rir com os amigos, dias vai dar o pantano, mas tá tudo certo. Um dia vai dar tudo certo, sabe? Vai. E a gente, no final dá tudo certo. E a gente acaba aprendendo, porque se a gente fica frustrado com alguém, né, perdoar faz parte da prática cristã, né? Vamos lá. Mudar os nossos hábitos, mudar a nossa forma de ser, até impor limites em amizades também. É uma coisa importante, igual o Kevin tava falando. Se tornou um peso pra ele, eu acredito que eu sei por quê. Porque quando tu era mais novinho, tu tinha o teu trabalho, tu trabalhava fora, né? Tinha a escola e tal. Mas em questão da parte musical, era tudo de graça. Se alguém chegar e falar assim, Kelvin, eu preciso que tu passe uma noite inteira comigo lá na igreja fazendo assim, assim, assim. Foram muitas vezes ele já, entendeu? Sem cobrar nada, nenhum nem o outro cobrar nada, sabe? E quando entra numa responsabilidade do lar, né, de tu ser o líder do lar e tudo mais, pô, agora tudo que era, né, só me carregar, me levar, né, me buscar, me trazer e tal, agora não, agora é uma questão monetária, eu preciso manter o meu lar, eu preciso manter minha família, e isso pesa muito, com certeza. E o tempo, né? Hoje, o tempo, tempo, como a gente tá conversando, o meu tempo eu tento organizar ao máximo, aproveitar ao máximo, porque senão a gente não dá conta, né? O fato de eu trabalhar com a escola hoje, eu tenho que muitas vezes me adaptar aos horários dos alunos que eles possam também. Sim. Não posso simplesmente, vou trabalhar das 8 às 6 da tarde. Sim, não, eu preciso, né, ver os horários mais frequentes para me adaptar a isso. Então, eu e a Ana, a gente se adapta ali com a rotina da escola, né? Aos horários que eu tenho livre, a gente vai organizando as coisas. Então, isso faz com que a gente agora tenha que priorizar um pouco mais tempo. E o tempo é o nosso money. Nosso money, exatamente, é o nosso money. Isso aí mesmo. Tá, agora indo pra parte de propósitos, tá? Acho que agora vamos pra parte mais cabeluda do negócio. Afia aí. Kelvin, você ensina música pra todo mundo ou você tem um nicho? Então, hoje a gente ensina música pra todo mundo. Tá. Porém, quando eu comecei, eu não queria rotular a minha escola como uma escola cristã. Tá. Não queria. Mas foi passando o tempo, Deus foi fazendo as coisas, eu venci aquela crise de identidade e opa, peraí, por que eu não vou rotular, sendo que é Deus quem supre minhas necessidades? Eu pegar público. Por que eu não vou falar
Toma aguinha. Eu queria um cafezinho, mas... O cafezinho eu vou te dar depois, calma. Posso por aqui? Pode, pode. Então, assim, quando eu percebi isso, eu assim, por que que eu não vou rotular isso, passar isso para as pessoas? Deus faz tudo para mim, por que que eu vou esconder isso para mim e guardar isso para mim? Eu vou levar isso adiante. E no começo eu assim, mas se eu rotular como escola cristã em Araranguá, músicos cristãos, volta lá atrás, né? Aham. Mas não vai dar bom, não Uhum. vai dar certo, não vou ter público para isso. E o fato de eu ter criado na igreja desde pequeno, nesse envolvimento com a música, as pessoas foram me conhecendo, o Kelvin, o Kelvin. Querendo ou não, eu tenho esse conhecimento dentro da música, dentro das igrejas, né? Aham. Por servir em assembleia aí, nas congregações, tocar, enfim. Aham. E as pessoas me foram me conhecendo por conta da música. Então, quando Deus fez esse detalhe da escola, né? Lançou essa palavra do que eu teria que ser, do que ele queria para mim, e eu venci essa crise de identidade, eu não vou putular mais. Vai ser escola cristã. Hoje o meu foco é músicos cristãos. Kelvin, mas tu não atende um músico secular? Eu atendo, até porque eu sei que é uma oportunidade de eu passar o meu testemunho para essa pessoa, Uhum. mas tem alguns detalhes. Lá atrás, antes de eu iniciar com a escola, eu fiz um propósito lá que eu não tocaria mais músicas seculares. Tá. Que eu abriria mão disso, que eu não tocaria. Uhum. E Deus fez muitas coisas, né? Por conta do seu Através desse posicionamento. posicionamento, exatamente. E quando veio a palavra de Deus sobre a escola, eu me perguntava, mas como é que eu vou ter uma escola e eu não vou atender música secular? Mas eu vou ter que quebrar um propósito que eu fiz lá, não. Como é que vai ser isso? Eu não posso quebrar isso. Só que daí entrava a dúvida também, rotular isso para a escola cristã não vai dar bom. E a Sim. gente fica aquela dúvida, né? Aquela incerteza e tal. Mas hoje a gente entende que é Deus quem manda os alunos, é Deus quem direciona as pessoas. Muitas pessoas chegam ali por conta da música, mas na verdade depois a gente entende que é por conta do testemunho. E Uhum. Deus vem usando os nossos testemunhos, meu e da Ana, Sim. tanto meu quanto música, quanto meu e da Ana, quanto família, para curar pessoas que chegam ali. Alguns alunos chegaram ali. Até se tu quiser falar alguma coisa a respeito disso, tá aberto. Tá? Alguns alunos chegaram ali com essa ideia de, eu tenho vontade de tocar algo, mas nunca tiveram contato de fato com a música. Uhum. E depois a gente foi entendendo nas aulas que, na verdade, foi um espaço que Deus permitiu que a gente estivesse junto para a gente contar o nosso testemunho. Sim. E teve alunos que pararam de fazer aula porque simplesmente entenderam que Deus permitiu essa oportunidade de estar na escola para escutar o nosso testemunho, para a gente ajudar, mas que, na verdade, a música não Mas faz sentido. Aham. Não, Mas foi só Deus permitiu canal. isso, Aham. exatamente. Então, a gente vê que Deus está no negócio. Só que, por que que eu não vou rotular isso? E depois que, eu assim, não, vou rotular assim. E Deus começou a fazer muito mais, porque é a questão da gente se posicionar, né? Uhum. Não, eu tenho fé, é isso, eu vivo para isso, é Deus quem manda e eu entendo que é Deus quem supre tudo, Sim. né? É Deus quem vai fornecer. Eu entendi algo que, independente de onde eu esteja, trabalho sempre vai ser a porta que Deus vai nos abençoar. Sim. Mas não é um trabalho que nos abençoa. É Deus que utiliza daquele trabalho. Uhum. Então, a partir do momento que tu entende que não é o trabalho que te sustenta, mas é Deus quem te sustenta, tu não te prende mais a determinados lugares. Sim. Então, assim, E a provisão vai vir, o maná vai descer de qualquer forma. Gente, só que pra te entender isso é difícil. Porque muitas pessoas ficam presas, mas eu tenho meu salário, Deus o livre, eu não vou conseguir fazer as coisas, mas é aquela mente de escassez de. É aquele negócio que a gente aprende lá na igreja, né? Que é antes nós éramos escravos do diabo, hoje nós somos filhos de Deus. Mas tem muita gente sendo filho de Deus, mas ainda tendo a mentalidade de escravos do diabo, né? Então, é muito complicado isso. É uma mentalidade de escassez mesmo. Exatamente. E depois que eu entendi isso, eu assim, não, Deus vai suprir de uma forma ou de outra, Deus vai mandar para suprir. Uhum. E se eu não rotular, Deus vai mandar as pessoas que precisam, mas se eu rotular, Deus pode fazer mais, porque eu estou me posicionando Sim. para isso. Eu Uhum. entendo o propósito, eu estou posicionando para isso. Então foi onde eu rotulei a escola como escola cristã. Hoje a gente trabalha somente músicas seculares, então não abrimos o meu propósito lá, a gente não trabalha músicas seculares. Pode vir pessoas, né? Faço parte de igreja, não faço. Mas as músicas que serão trabalhadas dentro da escola serão músicas cristãs. Uhum. Se isso não for um problema,
a gente vai aprender o valor. Aham. Até a conversa muda, né? Quando a pessoa já é cristã, né? Muda. Facilita muito a nossa vida. Exatamente. Eu sempre costumo passar nas primeiras aulas dos meus alunos, na parte teórica, né? Uhum. Eu peço sempre o direcionamento de Deus para mandar essas pessoas que já fazem parte do Ministério do Louvor, porque eu sei que o meu testemunho vai ser muito mais relevante do que uma técnica. Uhum. Não que seja menos importante, Sim, mas que o meu testemunho vai agregar nisso, sim, né? E a gente passou por vários tipos de lideranças e ministérios dentro sim. da igreja. E a gente sabe aquele que caminha para um ministério saudável e que funciona. Uhum. E o nosso propósito hoje como escola é passar isso para que as outras igrejas vivam isso. Né? Sim. O que eu estou vivendo hoje em relação à organização, que as outras igrejas consigam viver isso também. Então é muito mais fácil eu falar sobre organização quando se trata de uma pessoa que já faz parte do Ministério do Louvor, que ela vai entender super o que eu estou falando, Uhum. quando eu vou tratar somente musicalidade com uma pessoa que é do meio secular. Sim. Eu vou abrir sobre testemunhos e tal, mas é muito mais fácil a gente A falar. gente fica um pouco com o pé mais atrás, mais mais exatamente. cuidado. E quando a pessoa é cristã, né? Faz parte da nossa família, é o irmão, né? Sim, Então a gente tem mais exatamente. abertura. Tá. Como é ensinar a música de forma que vá além da técnica ou para cristãos ensinar a técnica? Certo. Não sei se entendeu. Então, eu entendi. Mas vamos lá, vamos separar essa. Não, vamos mudar assim, ó. Qual é a mais difícil? Ensinar a técnica para cristão, Tá. ou ensinar. Peraí, deixa eu reformular a pergunta. Reformulei. Como ensinar a música de forma que vá além da técnica? Tá. A música que vá além da técnica. Certo. Isso eu acho que talvez para uma pessoa de um secular, vamos dizer assim, Certo. tá? Ou para cristãos ensinar a técnica. Tá. Eu acho que é uma redundância essa pergunta. Por quê? A música, ela é. O que é a música hoje? Eu sempre faço essa pergunta pro aluno que chega lá na escola. O que é a música pra ti? E tem muita gente que já toca, que já é músico, mas quer Uhum. aperfeiçoar, enfim, e trava nessa pergunta, não sabe me falar o que é. E eu sempre comparo a música hoje com uma arte, uma pintura. A música é uma arte, Uhum. né? Mas eu comparo com uma pintura. Tu vai fazer um desenho, né? O desenho, se eu apresentar um desenho pra ti, tu vai entender o que aquilo tá transmitindo somente no visualizar aquele desenho. Não precisa te falar nada. Uhum. Aquilo já vai transmitir. Se tu vê uma pessoa chorando num quadro, tu já vai entender que aquilo traz uma tristeza. Uhum. E a música, ela tem esse poder de transmitir um sentimento. Sim. Só que muitas pessoas ainda não entendem A isso. dinâmica. Exatamente. A dinâmica é uma dos elementos que eu consigo transmitir o sentimento. Tá. Mas o foco principal da música hoje é transmitir o sentimento. Eu posso Uhum. transmitir alegria, tristeza. Eu comparo aos filmes, né? A gente não vê Sim. um filme no mundo hoje não tem a mesma sensação do que tu sentir. Por que é tão legal a gente assistir um filme no cinema? Né? Aquele som é potente. Porque a vibração do som, das ondas, trilha né? sonora. Exatamente. Isso te leva para dentro da cena. É um suspense. Vai ter uma música de suspense que vai te levar para aquele sentimento ali. Sim. E tudo é sentimento. Então, ela está usando né, dual estilo, musicalidade, para transmitir esse sentimento. Sentir completamente. Exatamente. E isso consegue chegar num resultado muito melhor. Sim. E quando se trata de músicos cristãos, a gente utiliza dessa música, que é transmitir sentimentos, para quebrantar o coração da pessoa. Tá? O coraçãozinho quer. Tá me ouvindo. Então, assim, por mais que a pessoa chegue dentro da igreja hoje e ela não esteja nem aí para nada, ela foi só para ver como é que é e não tá nem aí para nem sabe quem é Espírito Santo, né? A música vai ter o poder de fazer um quebrantamento dentro daquele coração, porque ela vai transmitir um sentimento de adoração, enfim. Sim. Então isso já vai ajudar a parte espiritual. Então a gente usa do racional, que é transmitir sentimentos através da música, para quebrantar. Por que antigamente lá nas guerras, eu fomento muito isso com os meus alunos, né, as primeiras aulas. Por que antigamente nas guerras as bandas iriam na frente, os músicos iam na frente, né? Dos guerreiros, porque eles iam tocando músicas pra dar aquela. Exatamente. E o contrário também, para, né, atingir o exército adversário, né? Então a música já falava sentimentalmente ali os bonecos lá. Então, assim, a música tem esse poder. Antigamente já sabia disso. E hoje a gente tem esse poder da mão, muita gente não sabe usar da forma correta. Sim. E tem muito músico preso hoje, eu não consigo evoluir. Por que não consegue? Mas eu fiz exatamente igual o que o cara tá fazendo. Mas a gente vai ver que o cara tá transmitindo um sentimento, ele tá blipando,
e o cara que tá copiando tá só copiando. Ele só copiou as notas, mas o sentimento ele não entendeu ainda. Sim. Então, tem vários elementos dentro da música que a gente consegue transmitir esses sentimentos. Aí entra a dinâmica, a intensidade das notas, volume, né, expressão. Tudo isso são elementos que a gente consegue chegar no resultado sem de medo. Sim. Mas para isso a gente precisa primeiro entender a música de fato, né? Sim. E daí, voltando agora à questão do trabalhar isso, é mais fácil a gente ensinar isso ou técnica? Eu acho que os dois pontos a gente precisa bater muito frente a frente, porque mesmo sendo cristão hoje, essa parte musical. Eu, por exemplo, né? Tu lembra de eu cantando? Tu me viu cantando canção muitas vezes. Eu sempre cantei, e tanto que eu fiz até um texto falando sobre essa questão que eu descobri que era uma idolatria, eu não sabia, né? Que era esse negócio, tipo assim, não, eu vou ficar aqui parada, concentrada, para que todos os meus órgãos, meus músculos, meus isso, meu aquilo, eles se foquem 100% para sair o melhor da minha boca, né? E só que daí eu não tenho certeza, vamos dizer assim, se eu conseguia transmitir a emoção do negócio, do que eu estava sentindo. E isso me desbloqueou quando eu fui pro Ministério de Louvor agora. E daí a pastora Mari falou pra mim assim, ó, Ana, quando tu for cantar, tu precisa viver a música. Eu não sei se ela falou diretamente pra mim ou se foi num culto, se ela falou essa frase. E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, mas que é isso? Como é que se vive a música? Tipo, principalmente pra gente no meio cristão, às vezes a gente tá cantando uma música, mas a gente não refletiu sobre ela. Sim. A gente não entendeu sobre o que ela tá falando. Então tu não consegue transmitir porque tu não entendeu. Muita verdade aí. Muita verdade. E daí, quando pegou esse negócio e tal, tipo, eu tô buscando melhorar, né? Tô buscando melhorar, buscando evoluir e tudo mais e tal, porque eu entendo que eu preciso disso, né? Eu já entendi na minha mente que eu preciso colocar o meu corpo à disposição e eu tenho estudado e me colocado cada vez mais pra isso. Mas antes, tipo assim, não, eu vou só cantar aqui. Fecha o olho. Deus vai fazer o resto. Deus que faz. E por incrível que pareça, Deus fazia, entendeu? Era assim. Amém, amém. Mas é o famoso que eu acabei de falar, porque a gente usa o racional para fazer, né, pro racional ficar um pouco mais fácil, assim. Hoje tem muita gente que tem o famoso TTH, né? Então, assim, tu tá cantando sobre pedra. A pessoa tá lá pensando na outra pessoa que tá saindo para ir no banheiro. E quando tu traz esses sentimentos, traz essa canção através de gestos, essa pessoa que não tá nem aí pro que tu tá cantando, ela vai pensar, o que que ela fez? Que frase foi esse? Sim. Aí ela vai começar a lembrar da letra. Porque ela fez, falou sobre isso na música. Né? Eu mostro alguns vídeos para os meus alunos de exemplo e teve uma música que falava sobre sandálias e tal, e o cantor ele abaixava, desatava as sandálias, passava isso como se fosse uma forma de um teatro, realmente. E, exatamente. Kevin, mas isso é me frescura. Não. Não é. A gente está usando do racional para que todas as pessoas absorvam aquilo, né? Absorvam. Esse conhecimento, isso que a gente está querendo passar. Mas para isso acontecer, primeiro eu preciso entender o que a música de fato quer passar. O que o cantor pensou quando escreveu essa canção? O que ele quer transmitir com essa canção? Porque não dá de o cantor querer ir para um lado e eu também querer transmitir outra coisa. Sim. Ou eu trazer uma palavra de algo, uma inspiração sobre algo e a música falar sobre XY. Não dá. Então eu preciso primeiro estudar, ver o que Deus quer me ensinar para mim através daquilo. Né? Estudar, entender o que a música quer passar. Porque a música, as notas hoje, elas têm cada grau, né? A gente chama de grau, são uma família lá do Dó maior. Cada grau, ela traz um sentimento, ela tem... Tu sabe que eu aprendi isso com o Luca. Sério? Ele falou pra mim assim, mãe, Dó maior é pra ficar alegre. E Dó menor é pra ser triste. Triste. Notas... Então, assim, que é pra ser isso, né? Ele é pra ser triste. Isso. Chocada, nunca soube. Tem notas de suspense, de esperança, enfim, tem notas que trazem vários tipos de sentimentos. A gente quer criar um clima de tensão. A gente tem determinadas notas que a gente vai usar para criar isso. Eu quero usar um romântico. Eu vou usar determinadas notas para trazer esse sentimento. Então, as notas têm esse poder racionalmente, tem eles. Não em momento espiritual. Não, a nota é isso, a música transmite isso. Então,
eu fazer isso, entender o que está sendo feito na música, né? Eu vou entender a palavra. A palavra está sendo feita tá falando sobre isso, Uhum. sobre esperança. Se a gente for por trás, é óbvio que vai uma coisa que vai muito além. Tem gente que só faz a canção e faz a música E deu. e deu. Uhum. Mas tem gente que vai um pouco mais além, né? E que daí faz a canção e Aham. traz essa Essa questão da dinâmica. dinâmica Aham. da sequência das notas para trazer esses sentimentos também. Aí Sim. vai agregando valor só aquelas músicas que realmente mexe, pá, essa música, né? Aham. A pessoa Então, nunca mais esquece a música que tem exatamente. aquela. Aham. Exatamente. Então, é a junção da letra junto com aquela parte estrutural da música ali que transmite o mesmo sentimento, fala a mesma língua. Uhum. Tá. Agora eu foquei numa coisa que tu falou. Tipo, por exemplo, você estava falando de trazer esse sentimento, de viver essa reflexão e tudo mais. No meio cristão, isso é muito difícil, tipo assim, tu percebe hoje sendo professor que é muito difícil as pessoas pararem, refletirem sobre as músicas, ou elas só querem tocar a música, fazer acontecer, e é isso e aquilo e deu. Então, a gente tem um problema sério, e isso é geral. Acredito Aham. que geral. Eu converso com algumas outras pessoas De de outras outras igrejas. cidades, igrejas, e esse problema é lá também. Então, assim, não é mais só aqui. Tem em todas. Músico se puxa porque tem que fazer e tal. Uhum. A grande maior parte, mas também tem músico que é meio relaxadinho, assim. Não dá pra generalizar, né? Então, assim, tem músicos que, pô, vão dar o melhor ali. Agora, cantor, a gente tem muito esse problema. Uhum. Porque o cantor, ele não sabe de fato ainda, ou não quer saber, Uhum. ou ele faz que não sabe, para ficar Ah. mais fácil. Eu vou fazer aquilo que está cômodo para mim, né? Que eu não vou sair da minha zona de conforto. Tá. Eu vou escutar a música enquanto eu faço outra coisa, eu vou simplesmente Não vou escutar, estudar. exatamente, decorei a letra e tá tudo certo. Chego lá no domingo de noite, eu vou cantar e tá tudo certo. Uhum. Quando na verdade, eu entender a música, eu entender o que a letra tá passando, o que eu trazer isso junto com o devocional, com a Bíblia, e entender o que Deus está querendo transmitir, vai muito além de Sim. eu estar fazendo um outro serviço e só escutando a música. Aham. Pô, eu tô só decorando Decorando. aquilo. É onde a gente não consegue transmitir sentimento nenhum. Uhum. Porque se tu vai decorar algo, vai ser um copia e cola. Mas o copia e cola não traz sentimento. Não. É o famoso quando tu manda uma mensagem escrita e quando tu manda um áudio. Sim. A mensagem escrita não tem a mesma. A pessoa que tá lendo aquilo não vai receber da mesma forma porque não tem emoção quando tu Aham. tá falando, né? Sim. Agora, quando tu manda um áudio, traz a emoção, faz o sentimento na entonação da tua voz. Sim. Então, isso é a mesma coisa. Um cantor que só canta música e um cantor que estuda música. Sim. E por que eu sempre cito aqui os cantores? Porque é o que Cada as uma pessoas função, vê. né? Exatamente. Tu não precisa. É o mais fácil. Não é que seja mais fácil, não relacionado à técnica. Aham. Mas é o que tu consegue conciliar assim de boa e levando que as pessoas não percebam isso. Agora, um músico errou uma nota, vai ficar na cara, a pessoa vai rir da tua cara. Uhum. Agora, um cantor esqueceu a letra. Isso Acontece. acontece. Mas não pode ser um padrão isso. Uhum. Eu esqueci uma, esqueci duas vezes, tá, peraí, mas eu tô estudando essa letra? Uhum. Eu tô estudando a canção, eu tô entendendo isso? Aí entra outros pontos, né? Pô, eu não tô preparado psicologicamente para estar lá em cima. Eu não tô conseguindo separar aqui a emoção, as emoções, porque quando eu subo no altar é difícil, Uhum. é um ambiente que eu preciso estar preparado, mas quando no ensaio flui, e daí quando chega as pessoas na hora do culto, parece que desanda o negócio e eu desafino, eu esqueço a letra. Mas peraí, isso tu vai saber mais do que eu. É a gente dominar as nossas emoções, não deixar que as Sim. emoções dominem. Sabe que eu tenho um problema grave? O meu problema é um branco que me dá. Um branco, do nada pode vir um branco. Tipo, eu não sei ontem, como eu consegui, ontem foi um medley, né, de manhã. Uhum. E eu ainda falei pro Alisson, Alisson, obrigada. Falei pro Alisson assim, olha, se tu vê que eu olhei pra ti, tu me fala, me fala a letra, a primeira palavra. Porque pô, era um medley, não era muito extenso, né? Mas eu, às vezes, pode esquecer a ordem do negócio, né? E, coitado, o Vini que sofre comigo. Eu falei pra ele semana passada, eu vou te dar um presentinho de Natal esse ano, tá? Porque, nossa, eu tenho. Daí, por conta do medo de errar a letra,
Aí mesmo que a gente fica nervoso, entendeu? Parece que sai tudo. Sai tudo, sai tudo. Mas, assim, eu já vou puxar a orelha dela aqui, tá? Puxa. Isso que eu citei tem sido frequente no teu dia a dia? Ah, eu vou tirar um momento para estudar música. Ou só escuta. Não, dependendo de como tá o meu mês, porque a gente Não, ganha uma vez mas- por mês, né? Dependendo de como tá aquela semana ali, fica difícil de parar e estudar. Eu já percebi a diferença no resultado de quando eu paro, Estuda. faço, só faz. estudo, do que quando eu só tipo, decoro a letra, entendeu? Gente, não tem como. Ok, vai ter gente que vai contra aqui meu pensamento, mas não tem como simplesmente tu botar alguém e pregar e ela despreparada chegar lá e abrir a Bíblia e sair lendo. A gente já viu muito disso. A gente já viu. Acontece. Ah, Kelvin, mas Deus pode botar uma pessoa lá e ele pode derramar a palavra ali Pode. e a pessoa simplesmente falar algo que não é dela. Uhum. Amém. Mas a Só que preparação é em importante. sã consciência, eu não vou me colocar na situação em que, pô, eu preciso me preparar, Deus pede que eu faça com excelência. E chegar lá assim, despreparado não é excelência, me desculpa. Mas se eu não preparo algo, mas Deus pode chegar e mudar? Pode. Aí é contexto diferente. Eu preparei algo, ok, e Deus chegou na hora e resolveu mudar. Acho que Deus também não é tão desorganizado assim. Se tu prepara e busca, Deus já vai É porque Deus já vai tirar aqui. Exatamente. Já te dá o tema. Aí pega vários pontos, né? Mas, eu preparei algo e Deus chegou lá e mudou completamente. Ok, mudou alguma coisa de outra, mas completamente eu também não sei. Sim, tem isso. Meus pontos. Sim. Eu não quero gerar aqui briga, mas eu tenho os meus pontos aqui, porque uma situação ou outra, ok, Deus pode mudar e, né, o Espírito Santo faz o que ele quer. Não vamos engessar, isso é um ponto. Agora, Você sempre? basta tu estar sensível. Se Deus quer fazer lá, eu falei, pô, ele não é onipotente, onipresente, ele não sabe de todas as coisas, o presente e o futuro. Então, por que ele já não me direciona? Se eu tiro um momento e eu me preparo para isso, ele já vai me direcionar naquilo, né? Eu tava vendo agora a divulgação ali da Conferência de Mulheres e a pastora Sara já havia recebido, né, a palavra no tema. E, cara, isso É preparação, por que tem isso com antecedência e Deus não derrama na hora? Porque ela tirou um tempo e pediu isso. Tempo de oração e se preparou. Agora, esse negócio de muito, eu vou deixar para fazer na hora. Não. E às vezes, assim, Deus quer passar algo, quer entregar uma palavra para a igreja, mas eu preciso me colocar à disposição e dizer, Jesus, estou aqui. Tô aqui para ser teu servo, e aí? Eu quero ser teu servo excelente. Exatamente. Isso não é 30 minutos antes do culto. É durante a semana a gente se preparar, durante o mês, se receber a escala com antecedência, se prepara antes, se a gente tem tempo. Mas é por isso que eu digo que o ministro, o cantor, ele tá muito mais a. Não que os outros músicos não precisem se preparar dessa forma, precisam, óbvio. Vai igual. Vai de cada um, né? Tem que saber essa A gente responsabilidade. precisa entender que é uma banda, um cemitério de louvor, eles são várias peças, né? Cada peça ali é um quebra-cabeça que cada uma é uma peça. E não é, eu sou a peça principal. Não, peraí. Não tem como. É cada um tem esse balde. Exatamente. Mas eu sou o ministro. Não. Ok, tua função é essa. Mas eu tirei uma bateria, eu tirei um teclado, vai fazer falta. Então, a gente precisa sempre. Eu sempre passo dos meus alunos isso. A gente precisa pensar no resultado geral. Eu toco muito bem, os outros músicos não são muito bem, assim, eles só fazem o básico. Ok, eu vou encher de notas aqui bonitas e tal, e azar deles, não tô nem aí. Eu tô fazendo o meu bem feito. Você acha que a pessoa que tá lá ouvindo essa música, ela vai olhar assim, nossa, a tecladista toca muito? Ou ela vai olhar assim, nossa, todo mundo tocando certinho, o cara querendo se aparecer? O que vai levar, assim, né, prioridade para quem tá ouvindo? A gente precisa botar isso na balança. É o resultado final de todos, e não o meu resultado. Então, eu acho que esse senso de individualidade, porque a gente, né, em igrejas e tudo mais, a gente canta em grupos. Esse senso de individualidade atrapalha todo o mover, porque se eu focar só na minha performance, tu focar na tua, nós vamos se matar. Exatamente. O que eu acho, o que eu sei, não, a gente precisa. Vai virar uma briga de microfone. Pensar no resultado. E aí volta ali, né? O porquê estudar a música. Aí eu volto no tempo. O teu tempo não é mais precioso que o meu tempo. Que um músico lá tirou, sei lá,
3, 4 horas em cima do repertório, Uhum. enquanto o músico nem tirou tempo. Ele escutou no carro, enquanto ia para algum lugar ou outro, ele escutou a música e chegou lá e cantou. Uhum. Não, isso eu tô desvalorizando o tempo daquele músico que perdeu um tempo lá tirando a música e tal. Aí, Sim. pra acontecer o quê? Chega no culto, esse cantor que simplesmente escutou a música, ele diz, repete quantas vezes aqui mesmo? Aham. O cara que estuda música, ele precisa pelo menos. E o estudar a música não é só escutar a música, é Escrever. eu fazer um sim, mapa, eu montar algo que eu entenda. Pra me Uhum. utilizar até no. Eu não preciso depender daquilo. A dependência é um problema. Uhum. Mas eu preciso, né, fazer isso pra que, pô, eu sei que eu tô fazendo. A música é assim, beleza, conferir, show. Uhum. Eu faço os mapas lá, quando a gente vai tocar, eu faço os mapas da música inteira. Mas tu lê o mapa todo? Não. Óbvio que eu tenho ali, porque eu tô fazendo a direção da banda ali, Uhum. mas eu tenho ali pra se esquecer de algo. Mas o fato de eu ter tirado um tempo pra escrever aquele mapa já fez com que eu decorasse aquilo. Uhum. Então, é o que eu digo sempre pros cantores. Mas eu tenho dificuldade com letra. Mas peraí. Lá na escola a gente aprende, a gente tem várias formas de aprendizado, né? A leitura, a escrita, Uhum. e só no visualmente ali, ou escutando, né, alguém falando, a gente já Sim. decora. Tá. Eu escutando uma música, mas e aí? Não é Tá todo mundo faltando que outra. funciona. Não é todo mundo que funciona uma forma só. Sim. Às vezes tem gente que para decorar precisa de 2, 3. Sim. Então vamos lá. Eu escutar a música, eu escrever a música e eu ler o que eu escrevi. Então Sim. se eu faço as três formas, Vai dificilmente, exatamente, dificilmente eu vou ter problema esse negócio de letra. Mas parece uma coisa do inimigo. Eu chego lá em cima e esqueço. Esqueço da letra. Aí, o que o inimigo fez? Na verdade, tu que não estudou a música, não decorou a letra, não Uhum. estudou o que realmente a canção quer passar. E se tu entende o que a canção quer passar, fica muito mais fácil de decorar. Sim. Decorar não, né? Tu entendeu o que tu tá cantando, o que Aham. tu tá declarando. Enfim. Top demais essa conversa, tô aprendendo um monte. Não precisei nem pagar aula, aquela. Aula gratuita, galera, aula gratuita. Qual é o maior desafio de viver o propósito no meio musical cristão? Qual o maior desafio de viver o propósito? Então, eu vejo muita gente dispersa hoje simplesmente fazendo algo porque acha legal. Uhum. Muitos músicos que, eu toco, eu faço. Mas assim, eu tenho 4 pilares, e eu vou comentar, porque eu acho bem legal. Tá. 4 pilares que eu sempre pontuo aonde eu vou. A gente tem a missão, a função, o chamado e a técnica. Missão dentro da igreja hoje. Qual é a missão da igreja? Tocar altos. Uhum. Ponto. A missão da igreja, independente da função, a missão é tocar altos. Aí depois eu tenho a função. A função é para o sistema funcionar. Se não tem 10 cantores, não tem nenhum músico. Né? Uhum. Então a função, cada um tem sua função. Lá da pessoa do estacionamento que recebe as pessoas lá, Sim. eu tenho que lembrar da missão, que é tocar almas. Eu não posso ser ignorante lá, porque, qual é a missão da igreja? Uhum. Que eu preciso recepcionar a pessoa para que ela volte, né? Sim. Aí chega lá no cortejo da igreja, ela vai receber com um abraço, né? Uhum. Pô, que bom que você veio e tal. Por quê? Missão. Tocar Tá. almas. Aí, nós vamos pro chamado. E o chamado aqui não é o que eu chamo para fazer, é o que Deus tem para te fazer, é o que Deus te chama para fazer, exatamente. Então o chamado é o que Deus quer que eu faça. Tá. Esse momento de crise de identidade que eu tive foi justamente porque eu gosto de fazer muita coisa. Eu toco, eu canto, eu cuido do som, eu instalo som, Uhum. e teve um momento da minha vida que eu sempre achei que se Deus permitiu que eu soubesse tudo isso, eu tinha que fazer tudo isso. Mas na verdade, Sim. não. Uhum. Não é sobre o que a gente sabe fazer, mas é o que Deus quer que a gente faça em determinado momento. Tá. Então, Tem se eu. espação pra tudo, né? Exatamente. Então, hoje eu entendo que Deus permitiu passar por várias áreas, porque lá na escola eu uso muito isso. Mas não que eu tenha que fazer isso dentro da igreja. Tá. Kevin, mas você não vai cuidar do som? Então, eu posso. Desde que Deus tenha direcionado para que eu faça aquilo. Uhum. Eu não vou sair fazendo porque eu sei fazer o que eu quero fazer. E ficar dando pitaco de lancha magra. Exatamente. Então, assim, teve momentos de eu liderar o Ministério do Louvor que o pastor direcionava pessoas. Kevin, a gente tem essa pessoa que já cantava. Essa pessoa é uma pessoa que conversava e Uhum. tal, a gente conversava e dizia,
Tá, mas tu já entendeu o chamado? Vamos orar. Espera, calma. Uhum. Porque o fazer não é a prioridade. A prioridade é que eu entendeu que Deus quer que faça naquele momento. Sim. Então, eu esperava um pouco mais. E aquela pessoa que, pá, recebeu a palavra de Deus, Deus vem confirmando, eu tenho chamado, né, a minha visão, eu entendo que aquilo, quando eu vejo alguém fazendo, queima dentro de mim aquilo para fazer, eu tenho vontade de fazer. Opa, então eu entendi que esse cara aí tem um chamado. Uhum. Mas ele não sabe fazer. Ele só tem vontade. Ele não sabe a função, digamos assim? Exatamente. Tá. Esse cara é o cara que eu vou abraçar e vou dizer, vem cá que eu vou te ensinar. Porque ele já tem o chamado. Ele já Você sabe como entendeu. chega lá. E daí assim, ó, se ele tem o chamado, Aham. Deus é o cara que capacita qualquer um. E Deus vai chamar as pessoas mais improváveis possível. Sim. Então, se ele tem o chamado e realmente entendeu que aquilo ali é a voz do Espírito Santo conduzindo ele para aquilo, esse cara, eu vou dar mais atenção para esse cara do que o cara que sabe fazer, que ainda tá em dúvida do propósito dele. Sim. Porque não é só fazer por fazer. Muitas vezes, eu entendi que, eu sei cantar, mas não é o cantar que eu devo fazer nesse momento. Uhum. Não devo, Deus não quer que eu faça isso agora, calma. Eu sei fazer, mas não é porque eu sei fazer que eu vou fazer. Sim. E também entra o outro lado. Mas então se eu tenho chamado eu posso fazer de qualquer jeito? Não, senhor. Os 4 pilares precisam estar caminhando juntos. Eu tenho a missão, eu tenho a função, eu tenho o chamado, aí eu vou atrás da técnica. Se eu tenho o chamado, eu vou atrás da técnica. Se eu tenho a técnica, eu vou primeiro entender o chamado para depois buscar a técnica. Porque se Deus quer me usar em outra área, eu vou me aperfeiçoar naquilo que Deus quer que eu faça. Uhum. E às vezes pode ser algo que nunca fez na vida. Sim. Né? Mas Deus vai te aperfeiçoar para aquilo. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar para aquilo. Mas, voltando agora à questão da técnica dentro da igreja, a questão da espiritualidade. Uhum. Se a pessoa sabe fazer, se a pessoa tem o chamado, entende aquilo, ou eu já tenho técnica, eu vou estagnar. Não. Deus pede sempre excelência em tudo que a gente faz. Sim. E a excelência, eu entendo hoje para mim, que é a gente estar em movimento. Sim. O meu hoje tem que ser melhor que o ontem. Mas o meu amanhã tem que ser melhor que o hoje. Uhum. Mas eu sei cantar. Tudo bem? E amanhã, o que tu vai saber de novo? A gente precisa estar movimentando. Eu não posso estar estagnado. Tem muito músico que eu vejo. Mas eu já tenho facilidade em tirar músicas. Uhum. E estaria ali e para. Mas Deus tem muito mais para oferecer, né? Tem que aumentar a vasilha para daí tem mais azeite. Né? Exatamente. A gente chegou num resultado. Chegou num resultado que eu toco qualquer música. Eu vou tocar de ouvido ali e tal. Mas, cara, Deus pede silêncio. Será que é isso? Mas pra mim já tá bom. Mas será que Deus não quer te usar por propósito maior? Ele quer te usar para ensinar outras pessoas? Ou para direcionar o ministério de louvor? Ou ele tá te permitindo passar por outras áreas, por outras situações, para que tu tenha esse conhecimento para direcionar essas pessoas e tenha um ministério de louvor de sucesso, né? O que é o sucesso aqui? É um ministério de louvor que flua em todas as áreas. Espiritualmente, musicalmente, tecnicamente, na questão da organização, tudo flua. Isso é um step de sucesso, né? Uhum. Que tenha todas as áreas muito bem estruturadas, que não tenha problema. É difícil a gente não ter, né? Uhum. Mas é tão bem organizado o negócio que o problema se torna algo que é fácil de resolver e não se torna aquela bola de neve. Então, o problema maior hoje do propósito dentro da igreja, voltando à pergunta, é as pessoas que se perdem entre Se perde do propósito. Eu falei isso no podcast passado, falando sobre isso. As pessoas que se perdem. Nesses 4 pilares, missão, função, chamada e técnica, eu tenho que andar os 4 juntos. A partir do momento que eu tenho técnica, aí eu já começo a deixar os outros um pouquinho de lado. E eu foco mais na técnica. Ao mesmo tempo, eu vou prestar mais atenção no chamado aqui e vou deixando a técnica de lado. Sim. Isso vai incomodando os outros também. E daí vai interferindo no propósito dos outros. Porque, esse cara tá sendo uma pedrinha aqui, Sim. né? E é difícil de essa pessoa entender. Então, e esse alinhamento também eu acho que, por exemplo, a pessoa que tá sendo a pedrinha, digamos assim, eu acho que esse alinhamento também tem que partir, vai ter que partir do líder desse louvor, né, também. Exatamente. A liderança tá aí hoje para analisar as situações e conseguir identificar isso e orientar essa pessoa. Eu vejo muitos ministérios de louvor que têm medo. A liderança tem medo de chegar e corrigir. Pode ir lá. Exatamente. Tem alguns ministérios de louvor que entram em contato, que a gente quer fazer
algo para melhorar o nosso ministério de louvor. A gente quer organizar e tal. Aí tá, a gente vai lá acompanhar. Chega lá, eles marcam um ensaio de 3 horas Hum. para ensaiar 2 músicas. 3 horas para ensaiar 2 músicas. Meu Deus, que é Jesus. isso? Aham. Aí a gente vai ver que, na verdade, falta de organização. É falta de ter um cara que vai dizer, gente, vai ser assim, 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 assim. Não, simplesmente chega lá e cada um fala um pouquinho e não sai nada. Uhum. Então, é as pessoas que ficam dispersas e não sabem por onde caminhar. E se perdem aqui. Falta a função também de liderança, né? Exatamente. Falta muito. São as pessoas que são determinadas para aquela função na necessidade. Eu não sou a Tapar favor. buraco, né? Não sou a favor. Lá atrás, né? Tapar Aham. buraco acaba sobrecarregando. Sim. É a pessoa que bota isso como prioridade. Não, a gente precisa colocar aqui o chamado. Os 4 precisam caminhar junto. Missão não são chamados técnicos. Ah, eu vou botar função à frente. Não, peraí, eu tenho chamado que eu tenho que levar em consideração. Ah, mas eu tenho técnica. Técnica para função, mas e o chamado? Então, eu sempre tenho que analisar os 4 pontos para que eu tenha um sucesso no propósito que Deus quer que eu faça. Senão, Uhum. Deus falou e tem uma vaga na função e Deus falou, tá, mas eu vou. Deus falou que eu tenho que fazer lá a tradução do culto para inglês, para uma determinada pessoa. Ok, eu não sei falar nada em inglês, mas Deus falou. Tu acha que eu vou exercer isso sem eu aprender a falar inglês? Não. Tchafa, tchafa, tchafa. Aquela menina, vou falar inglês. Aquele meme, vou falar inglês. Vamos falar pra Deus. Não dá, gente, não dá. Deus apontou o caminho, eu preciso, no mínimo, estudar pra me saber Sim. falar inglês. É uma coisa que tá aparecendo Cara. muito, tá aparecendo muito no meu Instagram e é uma das coisas que eu tenho visto, assim, frequentemente, como se fosse uma palavra pra mim, sabe? Tipo, por exemplo, Deus deu uma palavra. O tempo que Deus ainda não realizou a promessa é o tempo de tu te preparar pra que isso aconteça, entendeu? Exatamente. E eu acho que a gente, no meio cristão, não generalizando, mas com essa rapidez das coisas, a gente quer que Deus resolva agora, a gente quer que Deus faça agora, e a gente esquece de permitir que Deus trabalhe o nosso caráter, porque isso vai demorar tempo. Trabalhe o nosso caráter, nossas emoções e tudo mais, faz a pessoa, tipo assim, mas se não é agora, não é. Aí tem muito abandono de propósito. Isso. Eu vejo muito isso, porque, Deus entregou a palavra. Eu vivi isso. Uhum. Deus falou, então é porque vai ser. Não, mas peraí. Deus falou. A gente não tem condições. Se Deus falou, para onde ele aponta, ele paga a conta. Uhum. Se ele não permitiu que aconteça, que aconteceu ainda, não é porque, ele não quer mais. Não, Deus não muda. Uhum. Se ele falou, ele vai. Será que foi faltar energia? Se Deus falou, ele vai fazer. Uhum. Só que aí é que tá. Enquanto Deus não faz, eu preciso entender o que eu preciso mudar. Peraí. O que precisa fazer? Deus é o cara que ele tá aqui, ó. E aí, meu amigo, vamos? Vamos? Eu É quero te agora? entregar agora. Mas se ele não. Ele é o cara que não quer atrasar os negócios. Sim. Só que quem faz atrasar o propósito somos nós mesmos. Uhum. Por quê? Ele quer fazer. Mas eu não tenho ainda capacidade para que ele. Imagina, eu lembrei de uma coisa agora. Imagina que Deus falou que tu vai ser corredor de fazer maratona, Tá. assim, essas coisas. Tu acha que Deus vai te dar o troféu já? Uhum. Não, ele vai te dar um tênis, entendeu? Exatamente. Tu vai precisar fazer o teu 1 quilômetro, Uma garrafinha de água. no lookinho fitness e tal. Mas é o máximo que ele vai fazer, entendeu? E muitas coisas tu vai ter que buscar. Tipo assim, não, vou me organizar aqui pra comprar suplemento tal, vou me organizar pra comprar o look tal, o tênis tal, pra corrida específico e tal. E só que daí, isso é viver o chamado de forma permanente, né? Exatamente. Eu me preparar para coisas maiores que ainda Isso. virão. Deus quer sempre o nosso melhor e ele vai nos entregar o melhor que ele tem dessa terra. Sim. Só que para isso acontecer, nós precisamos estar preparados para esse. E alinhados, né? Eu falo pra quem tava conversando com eles essa semana, tipo assim, amor, eu tenho várias promessas, Deus me prometeu muitas coisas, né? E dessa forma que Deus me prometeu, hoje, se eu ainda não recebi, porque meu coração não tá alinhado o suficiente para que ele me dê. Exatamente. Tem nada de culpa de Deus, não é que Deus me abandonou, não é que Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo outro, não, Deus só faz na vida do outro, não. É porque o meu coração não tá alinhado o suficiente. Então, nesse ano de 2024, 2025, foi os anos que eu falei, Deus, eu já até esqueci das orações, mas eu quis.
Falei, Deus, eu quero viver aquilo que tu tem pra mim. Se eu não tô ainda no molde que tu gostaria, vai lá e me molda. Me Aí, mostra, meu amor, é. tu te prepara. Me mostra que eu Entendeu? tenho que mudar, né? Isso. O que que tá faltando aqui para me receber aquela Aham. palavra, né? Que Exato. para me receber aquilo que tu me prometeu. O que que eu preciso mudar ainda Quem eu pra... preciso ser. Que Exatamente. limites eu preciso impor. Que É, sims eu preciso dar. Que não que eu preciso dar, sabe? Tem muitas coisas que a gente exatamente. esquece. Mas tem as pessoas que simplesmente, não aconteceu. Ai, fez aqui não é mais não é mais pra... Não, vou Ai, Silma abandonar. Donuda já começa a vitimista. Exatamente. É muito mais fácil, né? Eu botar a culpa em alguém do que a gente parar para mudanças, né? Uhum. Tá, vamos pra nossa última pergunta, então. Opa! Olha só! Foi rápido, né? O que você sente que Deus ainda quer realizar em você e através de você com a música? Então, Sonhos de futuro. é algo que tá dentro das minhas orações de todos os dias, né? Eu Uhum. busco e tentar entender o que que Deus quer, a questão do chamado. Aham. Deus, tá, ok, eu cumpri até aqui, tu apontou o caminho até aqui, mas é para me seguir aqui ainda, Sim, né? você Porque, destrói o cedo e o mais. exatamente, porque pode mudar, Deus pode dizer, não, agora eu não quero mais te usar aqui, eu quero te usar aqui. E a gente precisa estar sensível para a gente não perder tempo lá tentando algo que, da verdade, Deus quer que a gente esteja em outro lugar. Sim. Então, a minha oração tem sido: o que que eu posso agregar para que eu te ajude em determinadas áreas, né? Eu tô aqui como servo, eu quero ser servo. Então, hoje eu entendi que Deus permitiu passar por várias situações, por ministérios que eram péssimas lideranças. Uhum. Pessoas Tipo, que... fez cursos, né, de liderança e coisa do tipo, né? Fiz alguns cursos, mas o melhor curso foi a estrada. O melhor curso foi assim, eu ver situações e dizer, eu não quero ser esse cara. Ou seja, as pessoas te ensinaram direitinho É, a ser. o maior ensinamento é o próprio exemplo, né? É. Então, isso é um ponto que eu carrego hoje. Pô, eu quero que a pessoa faça isso, mas eu preciso primeiro fazer para que a pessoa faça, Uhum. né? Eu cobrava muitas pessoas de estruturar uma música e vou desenhar uma música, mas no futuro não fazia. Como é que eu vou passar isso para um aluno? Não, eu Sim. vou começar a fazer e ali isso virou rotina e eu vi que aquilo era certo, que Uhum. isso era bom, mas eu preciso mostrar que eu faço para as pessoas quererem que eu fazer também, né? Sim. Eu faço. Então, O exemplo hoje, arrasta, né? É só exatamente, ou falar é fácil, né? Uhum. Mas o melhor exemplo que eu vou passar para alguém é o maior ensinamento que eu vou passar, ou cobrança que eu vou dar para alguém com o próprio exemplo. Sim. Com as minhas atitudes, eu vou ensinar muito mais do que o falar, né? O falar é fácil, né? Uhum. Tu tá errado aqui. Mas sei lá, né? Às vezes eu tô fazendo o mesmo, só que eu nunca tô olhando, né? A gente sempre olha pro próximo, né? E assim, eu sempre peço para Deus abrir os meus olhos para que eu entenda isso. Então eu percebi que tudo que eu passei, todas as áreas, todas as lideranças, tudo isso de traumas que eu tive, traumas que eu venci agora com o tempo, depois que eu abri a escola, que eu consegui assim quebrar esses traumas, justamente porque eu me permiti viver certas coisas e pedi para Deus me dar conhecimento sobre aquilo. Uhum. E como eu passei por essas várias situações, hoje eu entendo que Deus permitiu tudo isso para que eu pudesse passar isso com as pessoas. Sim. Então eu estou tentando entender cada vez melhor, pedindo para Deus aperfeiçoar o meu propósito. Mas hoje eu entendo que Deus, o que que Deus, né, quer comigo em relação à música? Deus não permitiu eu passar por tudo que eu passei em vão. Sim. Então tudo que eu tenho de conhecimento e eu vejo que funciona para mim, pô, cara, vamos fazer. Uhum. Eu vejo um ministério que não tá dando certo, pô, cara, já tentou fazer assim? Mas lá vocês têm fulano, fulano, fulano que fica fácil, né? Mas lá vocês têm músico Os bom. escassos, sempre tem. Vocês têm músico bom, vocês têm uma organização, não sei... Peraí, Uhum. mas e por quê? O que que tá faltando pra vocês ter aí também? E daí a gente vai tentar entender. Então, assim, hoje eu entendi que Deus permitiu para tudo isso para que eu pudesse também ensinar isso. Uhum. E nada melhor que, como eu falei, o próprio exemplo, né? Então, as minhas orações é para que Deus sempre mostre o caminho e mostre ainda mais aquilo que Ele quer que eu faça. E eu sei que Deus já permitiu algumas coisas, mas tem muita coisa que Ele ainda não entregou porque eu preciso mudar. Sim. Mas eu digo que a gente sempre vai estar
em busca da perfeição e nunca vamos ser, né? A gente vai ser o mais Sim. próximo, parecido possível, tentando ser, mas a gente tem que estar nesse movimento e nunca Sim. parar. É sempre em Porque movimento. é melhor o feito do que o perfeito, né? Porque às vezes na nossa mente a gente cria, por exemplo, falei inclusive no podcast, né? Eu olhava e falava assim, nossa, mas tipo assim, pô, é só isso. Uhum. Mas assim, desse jeito, sabe? Como é que eu vou fazer tudo sozinha? Não sei o que, não sei o que. E é a forma que Deus tem. Deus tá me ensinando aqui, entendeu? Deus tá me ensinando aqui desse jeito. E é uma mudança que o nosso coração às vezes precisa sofrer para aprender, para se movimentar, continuar se movimentando, porque assim como eu iniciei isso aqui, eu posso iniciar qualquer outra coisa e começar do nada também. Exatamente. Entende? E isso vai sendo testemunho para nossa vida e vai elevando as outras pessoas ao nosso redor Sim. também, né? A escola é um exemplo disso. Eu comecei, teve anos a gente morava na parte de trás lá, a grade que eu tinha, e a nossa casa na frente a gente estava fazendo ainda não estava pronta, mas eu já tinha lançado a palavra. Só que eu precisava posicionar em algumas situações porque eu não queria trazer pessoas que às vezes não conheço para dentro da minha casa, porque meu lar é sagrado. Pessoal, Eu trago as pessoas que realmente eu sei a visão, eu sei o pensamento, que eu sei que são pessoas boas. Isso é algo muito importante na nossa vida, né? Isso Sim. eu aprendi também com exemplo de pessoas e trago para a minha vida. O meu lar é um canto que eu vou trazer também já é pessoas assim. que, pô, não foi convidado para ir na tua casa ainda. Tá, então vamos ter um pouquinho mais de intimidade aqui fora para depois tu entrar na minha casa, porque lá é meu lar. É. Então, assim, quando a gente morava lá atrás, eu pensava muito nisso. Pô, vou trazer pessoas aqui pra dentro e tal. Não, eu preciso primeiro terminar minha casa. Então deu um empurrãozinho, eu peguei o dinheiro da minha saída lá, passando por várias situações. A gente pegou o dinheiro da saída, terminou pelo menos a parte do quarto e cozinha pra gente passar pra casa da frente. E assim a gente fez. Deixamos lá atrás só para um quarto, o nosso quarto de quarto. Eu botei lá um computador e foi lá que eu comecei a atender. E eu fui fazendo as coisas assim que tava totalmente fora da realidade. A gente já reformou 2, 3 vezes, agora tá caminhando Sem ainda. movimento. Exatamente. Não está como a gente queria 100%, não. Não. Mas eu aprendi também isso lá, tá? Hum. Com os meus alunos, ó. Eu aprendo mais do que. Então, assim, teve um aluno que, Kelvin, mas assim, eu compartilhando isso com um aluno meu, eu tá compartilhando isso comigo, mas assim, tu não pode se basear no que tu quer ser, tu que tem que se basear da onde tu saiu. Aham. Porque tem muita gente que mira numa pessoa. O Instagram Aí começa é a um se grande comparar, né? problema, exatamente, o grau de comparação. O Instagram é um problema, porque tu se torna uma pessoa lá que tu não é na vida real. Aham. Ou melhor, tu vê pessoas lá que não são aquilo, e daí tu vê aquilo como meta. Pô, eu quero ser essa pessoa, né? Eu quero ser um músico que viaja o mundo inteiro. Tá, mas peraí. Ele passa horas no aeroporto, ele deixa a família de lado, ele vê a família a cada 15, 20 dias, e isso ele não mostra lá. Sim. Ele só viaja de avião. E aí? Eu tô pronto para isso? Será que é o que Deus quer que eu faça? Será que aqui no meu lugar não é o que Deus realmente tem para mim? Pô, que legal, se for aqui junto com a minha família. Sim. Então, assim, eu estar mirando naquilo que Deus quer que eu faça e não sonhando sonhos de outras pessoas, né? Senão a gente perde muito tempo E se desvia do propósito de novo, né? Mais uma vez, sai fora do Eu, propósito. eu vi um podcast também que alguém falava que Deus entregou uma palavra que tu vai viajar o mundo, os 4 cantos do país, do mundo, enfim. E, e daí ela começou a orar sobre aquilo e não funcionava, não funcionava, não funcionava. E ela gravava vídeos pra internet e tal. E os vídeos davam bastante engajamento. E depois ela foi entendendo o propósito já que, foi. na verdade, ela já foi em todos os lugares. Mas quando a gente vê o Instagram e a gente vai de encontro àquilo e bota aquilo como meta, eu vou viajar, eu vou ir de avião, né? Eu vou viajar. Eu vou ir, eu vou, né? Eu vou conhecer. Mas na verdade, às vezes a gente já tem através de um vídeo, né? E a gente se preocupa, mas Deus falou, então vai. E às vezes a gente deixa de viver aquilo que já é pra gente estar vivendo. Às vezes Já tô vivendo a promessa. exatamente. Deus ainda não mandou, mas vai mandar. Mas na verdade Deus já entregou e tu não tá Não percebeu, tá? Exatamente. Nossa, é bem isso aí mesmo. Mas então tá, amigo. Adorei o nosso papo. Fechou. Fechou todas. Passaríamos Fala aí sobre a Bless. Já aproveita. Passaríamos mais 3 Mais horas. 3 horas. Então, eu sou o Kelvin. Hoje a gente tem a Blaze. Lá a gente atende técnica.
Ô, Jesus. Esqueci o nome da palavra. Eu dei um branco aqui, olhei lá pro gráfico do meu Sou piuca, né? Tu só olha pra mim, olha pra mim. A gente já atende técnica vocal, violão, contrabaixo, teclado, bateria. A gente atende os instrumentos lá. E você que tem interesse em aprender, desenvolver qualquer instrumento. Ah, Kelvin, mas eu não sei se eu nasci para isso. Nós estamos à disposição para te ensinar, tá? Aprender, você vai aprender. Função você vai aprender. Você vai aprender. Sair tocando alguma coisa, você vai sair tocando. Não vou mudar chamado de ninguém. Isso é Deus quem faz, tá? Mas assim, aprender a gente aprende. Tudo está à disposição pra gente aprender. Deus permite isso. O livre-arbítrio faz com que a gente consiga fazer várias coisas. Mas sempre pontua. O que tu quer fazer nem sempre é o chamado. Deus quer que eu faça. Então, o querer aprender pode ser algo muito legal que vai desenvolver muitas coisas. Eu, né, passo isso para as mães de crianças, porque pô, isso é muito legal. A música desperta muita coisa. Legal para as crianças, mas isso não está relacionado ao meu propósito, ao meu mistério. Pode ser, show, se Deus apontou e ele quer que faça, vai. Mas se ele não apontou, a gente vai entender o que ele quer que a gente faça, mas isso não vai gerar nosso conhecimento da música. É isso aí, ó. E daí, tendo uma aula com o Kelvin, então ainda vai ter esses papos cabeça aí, né? Tipo assim, de liderança, de ministério, e coisa errada. E tem a loja também, amigo. Isso. A Blaze, a gente tem a escola e a gente tem a loja. A loja é mais online, né? A gente não trabalha com produto físico, mas tudo que você precisar de instrumentos musicais, equipamento de áudio, tudo relacionado a cabeamento, tudo, a gente tem lá para fornecer. Com preço bom. Sim, mas muito bom, tá? Então tá, amigo, muito obrigada tá, pela tua presença. Graças a Deus, deu certo. Espero revê-la em breve, pra gente ter mais assuntos. Inclusive, eu tinha aberto. Abri uma caixinha de perguntas, né? Num dia lá que eu gravei um episódio aqui. E daí o pessoal falou assim: chama a Ana e o Kelvin pra cantar. Opa! Falaram que chama o Kelvin pra cantar. Então a gente vai preparar esse momento aí e tal. Vamos fazer uma roda de conversa. Talvez a Ana já fale o testemunho dela e tudo mais, né? E cantamos aqui um pouco, tá? Então tá, muito obrigada, tá? Fico extremamente grato e tamo junto. Tamo junto. Então tá, gente, muito obrigada por quem assistiu até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar. Segue o Kelvin, né? Tem o Kelvin Sartori é o meu e Blaze Music é uma escola. Isso. Eu vou deixar, depois você me manda os arroba que eu boto na descrição, tá? E é isso, galera. Até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.